Todos nós desejamos ter um fornecedor exclusivo para cada coisa. Agora, quando se trata de mecânico, como é difícil achar alguém que a gente confia, hein? Bom, as oficinas de mecânica já começam pelo seu ambiente. E é engraçado porque tem gente que acha que oficina mecânica é sinônimo de sujeira. E não é, viu? Não é, muito pelo contrário. Você pode ter uma oficina mecânica extremamente limpa, higienizada, diferente das demais. Por que as coisas têm que ser fora do lugar? Por que tudo tem que estar sujo de graxa? Por que o piso tem que ser encardido? Por que o banheiro tem que ser insuportável? Por que o lugar do cafezinho, até a xicrinha do café, o copinho do café, tem pó e tem sujeira? Por quê? Porque aquele lugar é aquele, o lugar é apenas um lugar de carros, de automóveis, tudo bem, os motor, enfim, lubrificantes existem, estão ali, são sujeira mesmo, mas não para o cliente, né? Outro ponto que se estende também nessa questão de limpeza é a aparência e a limpeza do próprio mecânico. Ai呀，我操人了，我操！ De novo, por que para ser mecânico eu tenho que estar com o macacão todo sujo toda hora? Eu tenho que estar com as unhas sujas, a barba por fazer, aquela cara de que acordou agora? Poxa vida, né? Porque o cliente que está ali, ele vai falar diretamente com o mecânico muitas vezes, não só com o atendente ou com a recepcionista. Até porque tem mecânicas pequenas e quem fala com ele é o próprio mecânico. Então, amigo, você precisa ter uma aparência também para o teu cliente, porque isso faz toda a diferença, obviamente. Eu fico pensando assim, não sei se você pensa também comigo, mas eu fico pensando assim, se o cara não cuida nem dele, será que vai cuidar do meu carro? Imagine se o meu carro tiver que ficar dormir naquele local ainda, né? Aí é complicado. Outro ponto de mecânica são os tais termos técnicos, que a gente chama de terminologias. Meu amigo, eu sei que você estudou, eu sei que você entende muito mais do que eu sobre carro, sobre motor, sobre injeção eletrônica, eu sei sobre câmbio. Acontece que tem alguns termos que a gente não entende, e quanto mais você usar termos técnicos que a gente não entende, mais distante você vai ter a gente de você. O cliente, ele se distancia quando ele se sente ignorante. É assim que a coisa funciona. E aí, quando a gente usa muitos termos técnicos, acha que está impressionando, mas não, a gente está apenas dando a impressão para o cliente que estamos enrolando ele. Esse é o problema de junta. Junta? Junta tudo e joga fora! Outro ponto em mecânica são as peças. Acontece que toda vez que você vai fazer algum trabalho numa mecânica, obviamente que vão precisar de peças. E na questão da peça, quando você compra uma peça de uma autopeças, normalmente tem que separar as coisas. Por quê? Se a sua oficina mecânica você vive do serviço que você faz, meu amigo, você vai cobrar quanto você quiser, ou quanto o cliente estiver disposto a pagar pelo serviço, pela colocação da peça, pela desmontagem, pela montagem de um motor, enfim, de alguma coisa do automóvel. Você não está ganhando na peça. Ah, professor, mas eu posso ganhar também na peça. Bom, se você pode ganhar também na peça, e isso deve ficar claro para o cliente. Sabe por quê? Porque senão, o que acontece? Por que o cliente não compra a peça diretamente e traz só para você colocar? Então, cuidado com essa bandeira. E tudo isso que eu estou falando é para ter o quê? Transparência com o cliente. Porque se você está dizendo que você vai cobrar apenas a mão de obra, então faça o seguinte, mostre a nota fiscal da peça. Ou, em alguns lugares, a autopeças vem até o cliente e ele paga diretamente para a autopeça. Olha que legal, não tem nem problema de taxa, por exemplo, de uma máquina de cartão, porque o cliente vai pagar diretamente a peça para quem é o dono da peça. Não podemos misturar as coisas e querer ganhar em tudo na cadeia do serviço. Cuidado com isso, sabe por quê? Você vai estar explorando o seu cliente sem ele ter formas de defesa. Outro ponto é o seguinte, quando você leva um carro numa oficina mecânica, você não entende, você não sabe quais são os problemas do carro, não é? E vamos contar aqui que haja uma honestidade, tá? Estou contando aqui, aliás, os meus vídeos são para profissionais e para clientes honestos, ok? É esse que é o teor dos nossos vídeos aqui. Como eu não entendo de automóvel, eu estou levando meu carro para fazer, por exemplo, uma revisão no automóvel, porque eu vou viajar. Amigo, você que é o especialista disso, você que tem que dizer as coisas que precisa, não é? Sabe por quê? Porque o cliente às vezes ele não sabe que está precisando de um ajuste aqui, um ajuste acolá. Já aconteceu comigo, hein, de fazer toda uma revisão do automóvel e no final o mecânico tinha esquecido de trocar o óleo. Olha uma coisa importante aí. Agora, por que se esquece de algo tão simples, ou pelo menos deveria ser Agora, por que
se esquece de uma coisa tão simples, ou pelo menos trivial como essa. Claro, né? Não existe muitas vezes um checklist. O que é checklist, professor? Checklist é uma listinha de todos os itens que você deve checar. Por exemplo, quer ver? Protetor de cárter, aquele que fica lá embaixo do carro, não é? Para protegendo o seu motor. Você acredita que um dia eu levei um automóvel meu, faz muitos anos isso, e quando cheguei em casa, cadê o protetor de cárter? Tinha ficado na oficina mecânica? Eles tinham esquecido de colocar de volta. Por que esqueceram? Porque não tinha o checklist. E isso o cliente não vai conseguir ajudar ou lembrar o seu mecânico. E isso é uma coisa que deveria partir da própria oficina mecânica. E por fim, para encerrar aqui a nossa oficina mecânica, nós vamos falar aqui dos mecânicos que trabalham nessa oficina. Meu amigo, dono de oficina mecânica, você que tem empregados, pessoas, né, profissionais que trabalham com você, amigo, remunere bem essas pessoas. Às vezes é muito mais pelo mecânico que o cliente vai do que propriamente pela oficina. Então, se a tua oficina mecânica hoje é aquela ao qual o cliente confia, meu amigo, você terá um cliente por longas e longas datas. Sabe por quê? Porque atendimento é uma questão também de confiança e, claro, que de escolha.